Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E nesse vídeo de inspiração vai ser um pouquinho diferente, porque nós não vamos fazer sobre um livro, mas sim vamos fazer sobre um documentário. Eu assisti um documentário, que não é um documentário novo, um documentário que está lá no Netflix, talvez esteja em outras plataformas também, mas eu assisti lá dentro, e ele chama-se Heal, que significa em inglês, né, cura. E tem até um subtítulo que chama-se, deixa eu ler aqui, The Most Powerful Healer is Within. Espero que tenha acertado aí a pronúncia, né? Ou seja, o mais poderoso curador está dentro de você, ou o mais poderoso curandeiro, né? Numa adaptação melhor aí, né? Para você entender. Ou seja, esse documentário explica que a cura está dentro de você. Bem, e o que tem nesse documentário? Um monte de curandeiro dando explicação? Não. Tem muitas pessoas, sim, tem curandeiros, mas tem físicos, tem médicos, tem neurocirurgiões, tem pesquisadores livres, tem depoimentos de pessoas que passaram por doenças gravíssimas e se curaram. E quem é que não quer, diante de uma doença hoje em dia, se curar? Bem, eu sempre falo aqui no canal que a grande cura ela está no espírito, porque o espírito, nós viemos aqui para a Terra curar o espírito, não o corpo. O corpo ele é um reflexo, né? Um reflexo do nosso espírito e das nossas necessidades, e ele obedece tanto às nossas virtudes quanto às nossas dificuldades interiores. Então ele vai refletir as duas coisas. Bem, mas o que continha além nesse documentário que é viável aí para a gente comentar? É claro que eu não vou conseguir comentar tudo aqui, mas eu aconselho, assista o documentário, se eu não me engano é 1 hora ou talvez um pouco mais, não é dublado, tá? Ele é legendado, mas ele fala muitas coisas interessantes. Por exemplo, tem um depoimento de uma pessoa que tinha um câncer muito agressivo, né? Ela tinha linfomas, né? Pelo corpo todo. Então ela, por exemplo, tinha na nuca linfomas, ela mesma disse, do tamanho de um limão. E não era um, eram vários. E ela tinha pelo tórax, pelos braços, pelas pernas, tinha linfomas em todo lugar. E ela contou que chegou num ponto que ela estava em coma, induzido no hospital, e os médicos chamaram a família e disseram: não temos mais o que fazer, né? E vocês vieram aqui só para se despedir, tá? E ela comentou o que aconteceu durante o coma. Afinal de contas, ela sobreviveu, né? Afinal de contas, ela sobreviveu. Ela contou que ela teve uma vida muito atribulada como pai, né? Ela tinha muitos conflitos como pai. Então, não vou entrar aqui nas particularidades, até porque ela também não entrou tanto assim, né? E o que aconteceu durante o coma? Ela visitou o pai em outro lugar. Ela relatou que esteve em um lugar e conversou com o pai. Mas ela disse que conversou alegremente. Lá onde ela foi, eles não tiveram conflitos. E houve uma espécie, digamos assim, de acerto, de entendimento naquela conversa. Então, ela não falou, eu não me lembro até dela ter falado as palavras perdão ou coisa do tipo, não estou lembrado aqui. Mas veja que houve um entendimento das dificuldades passadas. E nesse processo, é claro, ela se perdoou o pai. E quando ela voltou dessa visão, o câncer dela teve uma remissão completa. Completa. Ela passou de um paciente terminal, sem nenhuma chance de vida, para um paciente que hoje leva a vida naturalmente, né? Com emprego, né? Trabalho, família e tudo mais. Então vocês viram o poder da mudança. E um outro depoimento, uma outra pessoa que eu não lembro agora se era um neurocirurgião, se era um cientista, se era, eu não lembro quem era, ou era um autor de um livro, falou sobre os conceitos da física quântica, né? Sobre como a visão da pessoa, né, do observador, pode afetar a realidade. Ele observa uma realidade diferente. Um observador pode, né, ter a visão de outra realidade. Como aquele experimento do gato lá, né, que todo mundo fala. Ele falou sobre a questão da observação e da física quântica.
como a forma de pensar, a forma de ver uma realidade pode modificar as suas células, né? Pode modificar a questão de como o seu corpo é ativado ou inativado para a cura. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa que relatou que trabalhou numa indústria farmacêutica internacional, ela comentou sobre o efeito placebo. Ela disse, olha, nós fazíamos experimentos de medicamentos e, por exemplo, em 100 pessoas era aplicado um medicamento e 100 pessoas não era aplicado medicamento nenhum, mas nós dizíamos que tinha sido aplicado. Então tem aquele famoso efeito placebo que todo mundo conhece. O mais curioso é que o que ele relatou é que o efeito placebo em muitos experimentos chegava a alcançar 30, 50, 60, 75% das pessoas. Ora, eu penso que um efeito placebo chegar a alcançar 70% de uma população aí de 100 indivíduos que foi testada é muita coisa. E ele chegou a dizer que muitas vezes o remédio aplicado nos pacientes dava 75% de efetividade e a outra população que recebeu placebo também dava 75%. Como é que se vai entender uma coisa desse tipo? Mas aí tem um outro fator. Aqueles pacientes, eles acreditavam que estavam recebendo a cura e se curavam. E aí, se você ligar o efeito placebo com a visão da física quântica, né, com aquela teoria do observador, que o observador pode ver realidades diferentes, a gente começa a entender que a forma com que você encara uma doença, ela pode te levar ou mais para a doença ou mais na direção da cura. E isso muitos médicos explicam, se você for procurar lá o Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Sérgio Felipe, né, que fala sobre a glândula pineal, que é neurocientista, né? Todos eles falam que a predisposição que o paciente tem em se curar, o desejo de se curar, é tão importante quanto o tratamento com o remédio. É uma grande parcela que dá suporte para o tratamento. Porque, de certa forma, é como se fosse forçar o nosso automatismo, né? Por exemplo, se você pega uma faca, você passa na sua mão, né? Sei lá, fez um cortezinho, o que acontece? Na mesma hora, o seu sistema vai querer cuidar de, primeiro, afastar as bactérias, então vai inchar, né? As inflamações significa que tem algo sujo ali e ele está tentando expulsar. Então o que acontece no cortezinho? Nós vamos limpar e ele vai aos poucos se fechar, criar uma casca que vai proteger, o tecido vai se refazer, essa casca vai se soltar. Parece um milagre, né? Nós vamos nos regenerar. E por que isso não acontece com o câncer? Acontece em muitos casos, em outros não. Tá? E nós humanos aqui, né, ser humaninhos desta época, ainda não sabemos explicar de todo e ainda não conseguimos repetir esse efeito com facilidade. Mas vejam, se uma pessoa que resolveu-se mentalmente com as suas questões internas conseguiu se curar, por que outras também não conseguem? Eu não estou dizendo para vocês que todo câncer é um problema interno da pessoa. Existem os problemas que podem ser da sua biologia, que veio da sua hereditariedade. Existem muitas outras coisas. Mas quais são as parcelas que a gente pode ajudar? Quais são as parcelas que a gente pode melhorar? Muitas pessoas falam sobre teorias que, na verdade, toda doença ela é espiritual. O nosso corpo ela é só o reflexo. E mesmo quando é hereditária, ela provém do nosso karma passado, né? Ela vem lá de trás das nossas práticas erradas, e essas práticas contaminaram o perispírito, e a nossa culpa, o nosso desejo por perdão, o nosso desejo de remissão inflige no corpo que vai nascer os defeitos necessários para que a gente possa alcançar a remissão daquilo que a gente tanto quer. Então vejam que são processos diferenciados, Tem a busca do karma, tem a busca do entendimento e tem assim diversos conflitos mentais.
né? Então, até nos casos, por exemplo, da depressão, né? Nos casos, por exemplo, também da ansiedade, né? O que os médicos falam? Você tem uma visão do mundo, né? Você tem uma visão de como as coisas estão se procedendo. E você não encontra em si mesmo um mecanismo de resolver e, de certa forma, se ata a uma problemática, né? E aí você precisa resolver aquilo. Você precisa buscar resolver aquilo de alguma forma. A ansiedade. A ansiedade é um medo de algo que não vai acontecer, ou de algo que remotamente pode acontecer. A sua mente está gerando uma visão de um problema antes dele ocorrer. Ela está criando em você o resultado antes de acontecer. Mas não aconteceu. Visão da realidade. A física quântica. É você que está vendo aquele quadro, né? Outra pessoa ali do seu lado não está vendo aquele quadro. Um exemplo, o pânico. Você fica preso num elevador e do seu lado tem uma pessoa que tem pânico. Você não está vendo problema nenhum além do elevador parado. Mas a pessoa que tem o pânico, ela está vendo o ar se esvair de dentro do elevador. Ela está vendo o elevador cair, ela está vendo o elevador pegar fogo, ela está antecipando resultados que não estão acontecendo. Mas ela está projetando aquilo. Ela tem a visão do gato lá de Schrödinger, né? Um tem uma observação, o outro tem outro ponto de observação, mas cada um está assistindo uma realidade diferente. Um se tranquiliza e promove a saúde, e o outro se desespera e promove a doença. E da mesma forma, nós podemos lembrar também dos acidentes, né? Até teve um depoimento de uma pessoa que disse assim, bem, tudo isso pode ser aplicado naquilo que provém da mente, só que ainda assim existem os acidentes, né? A pessoa sofreu um acidente de carro, ficou sem movimento, são coisas que aí a medicina, sim, com cirurgias e tudo mais, vai aplicar todas as suas técnicas e não tem como a pessoa mentalmente se curar de um osso quebrado. Porém, ainda assim, no documentário tem um relato de uma pessoa que sofreu um acidente, era ciclista de competição, sofreu um acidente, né, onde um carro se chocou com a bicicleta e disseram para ele que ele nunca mais ia andar. E ele andou tão rápido que ele surpreendeu os médicos. Deram assim qualquer possibilidade de tratamento, 2, 3 anos para mais, e ele em poucos meses estava andando. Apesar das vértebras fraturadas, de tudo isso, mas ele se predispôs à determinação de que ele queria ir em direção à cura e não em direção à acomodação, à desistência, ao choro, ao desespero. Então vejam, são questões de postura e cada pessoa, de acordo com a sua resistência, sua capacidade de resiliência, vai aplicar e vai efetivar isso na sua vida. Agora, a questão é o quanto você quer a sua cura, o quanto você deseja melhorar, o quanto você sente que lá dentro a dor é tão forte que te impele para a cura. O quanto você quer. Então, eu acho que é uma decisão de cada um de nós tentar buscar em todos os campos. Eu não estou aqui dizendo, vamos abandonar os tratamentos médicos e correr para os campos espiritualistas de tratamentos, né? Como é que a gente diz? Tem um nome específico, né? Para isso, não estou falando isso, mas de nós termos a predisposição de buscar tudo. Seja o seu médico, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o medicamento, o tratamento holístico, né? O tratamento espiritual, a sua boa leitura, a sua saúde mental, de diversas formas. Né? Fazer diversas apostas e ir de encontro. Não esperar a pílula salvadora, né? Tem gente que quer só a pílula para acabar a dor, automática, sem tomar decisões, sem pensar sobre a vida, sem filosofar, sem ter que melhorar em nada, nem ter que sequer pensar. Mas não tem isso, infelizmente. Tem algumas pílulazinhas aí, mas não fazem tudo isso ainda. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, né? De algumas explanações sobre esse documentário Heal, que é muito bom, Cura. Busquem esse documentário para assistir, se gostarem desse tipo de assunto, e vocês vão ver muita coisa, muita ideia
sobre esse campo que é tão vasto e tão interessante, e ainda mais para quem pode estar precisando. Tudo é válido quando a gente quer melhorar e quando a gente busca algo para nos ajudar. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo de inspiração do canal Aprendendo sobre Mediunidade.